Então vamos para a questão 5 da lista 9, né? A partir de agora, então, pequena participação especial, que não vai interferir em nada, mas vamos lá. Na figura 5, o bloco inferior M2 com massa de 2 kg é puxado por uma força de tensão de 20 newtons, como está sendo mostrado aqui na figura. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco inferior e a superfície, ou seja, na imagem aqui, seria esse bloco roxo com o chão, vale 0,30. O coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos também vale 0,30, que é justamente o atrito que está acontecendo aqui entre o bloco amarelo e o roxo. Esse atrito cinético ele é algo adimensional, ou seja, não tem uma unidade, por exemplo, 0,30 metros, 0,30 segundos, não tem. Ele é só o número mesmo. Como todo bom estudante de física, a princípio o que a gente vai fazer é desenhar o diagrama de corpo livre para os dois blocos. Então, para o primeiro bloco, vou fazer aqui nesse caso, como a gente já consegue perceber pela imagem aqui, tem essa força tá puxando para cá, então consequentemente esse bloco ele vai andar para esse lado e o de baixo vai andar para esse lado. Então eu já vou desenhar o plano cartesiano assim para o bloco M1. Aqui é Y, aqui é X. O que a gente consegue visualizar aqui para o bloco M1? Quais forças estão atuando nesse bloco? A gente tem a força de tensão do fio aqui, atuando nesse sentido, que é a força do fio puxando o bloco T. A gente também tem o vetor peso, atua aqui para baixo. Esse vetor peso, ele é o que? Ele é massa do bloco 1 vezes a gravidade. Lembrem daquela fórmula, força igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, a força a gente vai chamar ela de peso, a massa é a massa do bloco e a aceleração é a aceleração da gravidade, que vai resultar no peso. É só para explicar mesmo. Tá. Consequentemente, a gente tem a força normal. Essa força ela vai ser sempre normal à superfície. Vou chamar aqui de N1. E a gente também tem a força de atrito. Essa força de atrito a gente pode imaginar o seguinte: o bloco está andando aqui para a esquerda e aí a força de atrito ela impede esse movimento do bloco. Então a gente meio que pode interpretar que a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Nesse caso aqui, como o bloco está indo para a esquerda, a força de atrito vai ser uma força contrária, na intenção de, digamos, frear o bloco. A gente vai chamar isso aqui força de atrito 1, que é essa força de atrito aqui. Esse é o diagrama de corpo livre para o primeiro bloco, esse amarelo. Então eu vou fazer aqui o diagrama de corpo livre para o segundo bloco. Aqui eu vou fazer normal mesmo, porque ele está indo para esse lado de qualquer forma. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a força que está puxando o bloco, a gente vai chamar ela de F. A gente tem a tensão do fio, que é nesse sentido aqui, é justamente o fio puxando, segurando o bloco, né? A gente tem também a força peso desse bloco M2. Vou botar aqui P1 só para não confundir. Aqui é P2 igual a M2 vezes G. E consequentemente, mais uma vez, a gente tem a força normal, N2. E aí, para esse bloco aqui roxo, M2, perceba que a gente tem duas forças de atrito atuando aqui. Porque ele está indo para cá, aí tem a força de atrito dele com o chão, né? Que está para nesse lado aqui, nesse sentido.
E também acontece uma força de atrito aqui em cima, entre os dois blocos. Então tá, esses são os diagramas de corpo livre para os dois blocos. A partir de agora a gente já tem aqui bem definidos os diagramas de corpo livre para os dois blocos e o que a gente pode fazer. Vamos analisar e aplicar a segunda lei de Newton para os dois blocos. Vamos primeiro fazer para o primeiro bloco. Aplicando a segunda lei de Newton no primeiro bloco, a gente vai fazer tanto para x quanto para y de forma separada. Então, no primeiro bloco aqui, o que é que a gente tem para x? Como o eixo está aqui ao contrário, né? A gente tem tensão, está positivo, está no mesmo sentido do eixo, menos força de atrito 1. Isso aqui tem que ser igual a massa, no caso é a massa do bloco 1, vezes a aceleração. E em y, o que é que a gente tem aqui? A gente tem N1, a força normal 1, menos a força peso. No caso a força peso é M1 vezes G. Isso tem que dar igual a zero. A ideia eu já expliquei em outra questão, mas só para reforçar. Força igual a massa vezes aceleração. No caso aqui seria massa vezes aceleração. Como o bloco não está indo nem para cima nem para baixo, a aceleração aqui é zero. Então tudo isso aqui tem que dar igual a zero. Tá, temos aqui para o primeiro bloco e vamos fazer para o segundo bloco. Analisando aqui para x, o que é que a gente tem? A gente tem a força F, que está sendo aplicada no bloco, no sentido do eixo, menos T, que está ao contrário. Isso aqui tem que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. E aí o que é que a gente tem para y? A gente tem N2 menos N1, porque a gente tem aqui a força normal N2, aí tem essa daqui também, e aí como está em cima, tipo, eu não sei explicar de uma forma mais básica, assim, mas imagine que uma força está interferindo na outra, então ocorre essa subtração aqui, mas tudo bem. Menos a força peso nesse bloco aqui, que seria M2 vezes G, tudo isso aqui é igual a zero, dessa mesma forma que aqui também dá zero. Pronto, a partir daqui a gente tem bem definido os diagramas de corpo livre para cada bloco e a segunda lei de Newton aplicada para cada bloco, para cada eixo do plano cartesiano. Bom, a partir daqui, não sei se vocês vão lembrar lá de uma questão que eu fiz numa lista lá no começo que falava que era sobre a trajetória em parábola, que eu falava que tem os dois movimentos em x e y acontecendo de forma independente e o que unia eles era o tempo. Nesse caso aqui a gente pode ter uma ideia parecida no sentido de que esses dois blocos eles estão unidos pelo fio, no sentido de que equacionalmente falando, o que está em comum aqui nas equações para o bloco 1 e para o bloco 2 é a tensão do fio. No caso, o que é que a gente pode fazer a partir daqui? Pegar, por exemplo, essa equação aqui em x para os dois blocos, nesse primeiro aqui. A gente vai pegar a tensão e vai isolar ela e aplicar na segunda equação, para a gente unir esses dois blocos, equacionalmente falando. Mas antes disso, é interessante a gente encontrar essa força de atrito aqui. E a gente sabe que força de atrito é força normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Nesse caso aqui, vamos encontrar a força normal. N1 vai ser igual a M1 vezes G. Porque eu peguei essa equação aqui, passei o M1 vezes G para o outro lado. A gente consegue encontrar esse valor aqui. A gente sabe que M1 foi dado na questão é 1 e G a gente sabe que é 9,8. Dessa forma, a gente encontra que M1 é igual a 9,8 newtons. E a partir daqui a gente pode encontrar a força de atrito 1 aqui. Força de atrito 1, ela é a força normal, nesse caso é N1, vezes o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, como foi dado na questão, é 0,3. E N1 a gente já acabou de encontrar, 9,8.
Então 9,8 vezes 0,3, a gente vai encontrar 2,94 newtons. Então a gente já encontrou o valor para essa força de atrito 1. E aqui a gente já pode até eliminar mais uma variável nessa equação aqui para ficar o mais livre possível. Então tá, pegando essa equação aqui da tensão, que é o que está em comum entre os dois blocos, vamos pegar aqui, T menos força de atrito 1 igual a M1 vezes a aceleração. M1 a gente sabe que é 1, então já tirar daqui, 1 que multiplica A vai ser o próprio A. Já vou deixar aqui. Força de atrito 1 a gente acabou de encontrar e ela vale 2,94. Então a gente, isolando o T, vai ficar T igual a A mais 2,94. A gente criou aqui uma equação para T. E aí para esse outro lado, já é interessante também a gente encontrar essa força de atrito 2 já para eliminar o maior número possível de variáveis, porque aí vai ficar sobrando só o T aqui e a aceleração. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pegar essa equação aqui de baixo. A gente já sabe quem é N1, a gente sabe quem é M2 e a gente sabe quem é G. Vamos encontrar N2, que vai ser justamente para a gente poder calcular a força de atrito 2. Então, N2, vamos isolar, passa o N1 para lá e esse daqui também. Vai ficar igual a N1 mais M2 vezes G. N1 a gente já sabe que é 9,8, que a gente encontrou aqui. M2, a questão deu, vale 2. E G vale 9,8. Dessa forma, a gente encontra uma força normal que vale 29,4 newtons. A partir daqui a gente vai encontrar a força de atrito 2, que ela é a normal vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso aqui vai ficar 29,4 vezes 0,3. Isso daqui vai dar 8,82 newtons. Pronto. Agora a gente, pegando essa equação aqui de cima e isolando T, a gente tem menos T é igual a M2 vezes A mais força de atrito 1 mais força de atrito 2 menos F. Aí, o que é que a gente sabe daqui? A gente sabe que esse M2 vale 2, força de atrito 1 a gente já encontrou, vale 2,94, força de atrito 2, 8,82, e esse F foi dado na questão que vale 20. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos T igual a 2A menos 8,24. Então, a gente tem essas duas equações aqui em mãos. A partir daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente imaginar que aqui é um sistema e somar uma equação com a outra. Botar o igual aqui embaixo, né? Aqui vai ser uma soma. T menos T dá 0. A mais 2A vai dar 3A. 2,94 menos 8,24, isso aqui vai dar menos 5,3. Aí nessa equação resultante aqui, o que a gente pode fazer? Passa o menos 5,3 para o outro lado, vai ficar 5,3 igual a 3A. E passa o 3 dividindo, a gente vai ficar com A igual a 5,3 dividido por 3. Que vai dar aproximadamente 1,8 metros por segundo ao quadrado.